Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande reencontrar você, estarmos aqui juntos para tratarmos de um assunto tão importante que está sempre conosco e precisamos estar sempre trabalhando esse problema para que nós possamos ter uma qualidade de vida excelente pela nossa passagem aqui nesta vida. E por isso sempre é motivo de grande alegria reencontrar vocês juntos, estarmos aqui para conversarmos a respeito desse assunto tão importante que nos dá a qualidade de vida que nós buscamos, né? Nós buscamos sempre uma qualidade de vida boa e isso interfere diretamente, por isso então nós precisamos estar sempre pensando nesse assunto e desde já conseguindo resolver o assunto para podermos descansar, conforme Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 29. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, darei descanso para as vossas almas. Não tem coisa mais gostosa do que ter descanso na alma, paz na alma, alegria de viver, força para viver. E é nesse sentido que nós vamos trabalhando aqui para que nós possamos estar sempre desfrutando dessa qualidade de vida maravilhosa que só o Senhor Jesus Cristo pode proporcionar para nós. Tudo que é fora de Jesus é ilusório, né? Uma alegria ilusória, alegria passageira. Então nós precisamos ter uma alegria perene. Essa alegria perene é que realmente vai fazer a grande diferença para nós. Gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje o texto da palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 7, as palavras de Jesus, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, onde ele diz lá para nós: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que se acertam com ela. Então veja aqui a orientação de Jesus. Entrai pela porta estreita. Jesus está falando para entrar aqui pela porta estreita, mas em que sentido? O sentido aqui sempre é entrar para o reino de Deus. Este é o ponto, entrar para o reino de Deus. E o reino de Deus, prezado amigo, amiga, ele está presente aqui na terra. Para nós conhecermos a Deus, não é preciso partir desta vida para a eternidade. Nós temos que conhecer Deus hoje, ele está presente aqui na terra. Todas as coisas boas que nós temos aqui na terra é proporcionada por Deus, né? O alimento, a saúde, a moradia, né? Os meios de comunicação, os meios de locomoção, todas essas coisas é proporcionada por Deus. Deus dá a sabedoria para o homem desenvolver, mas temos que estar sempre reconhecendo que as coisas boas desta vida sempre é proporcionada por Deus. Por isso, então, entrar pela porta estreita, que Jesus está dizendo, é entrar para o reino de Deus hoje. Nós temos que encontrar a solução do nosso problema com Deus hoje, é aqui nesta vida. Nós não podemos querer resolver esse problema lá na eternidade. Lá não é o local de resolver o problema que nos separa de Deus e que quebra o nosso relacionamento com Ele. Por isso, então, nós temos que estar buscando com afinco a nossa reconciliação com Deus, né? E Jesus Cristo é a religião única, verdadeira, é uma pessoa viva, não vem através de instituições religiosas, é Jesus. Ele disse lá: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está presente, ele está aqui entre nós agora e por isso nós temos que conhecê-lo hoje. Então, quando ele diz aqui, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Veja bem, então, existem aqui duas portas, uma estreita e uma bem larga, né?
E o que Jesus está querendo dizer sobre a porta? Porque a porta estreita é a que e apertado o caminho que conduz para a vida. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Poucos os que acertam por ela. Então veja bem, por que estreita e apertada? Jesus está querendo dizer aqui, prezado amigo, amiga, é que a porta estreita, a porta apertada, é que para entrar para o reino de Deus é só por ele. Não existe outra porta. Saiu dele, entra na porta larga. Porta larga vai para a perdição. Por quê? É somente por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único que pode remover a enfermidade que nós temos na alma, que é a enfermidade do pecado. O homem é um ser pecaminoso, um ser que está sempre ofendendo a Deus. E esse problema precisa ser removido. E não existe outra porta que nós podemos entrar senão por Jesus Cristo. Só Ele. Por quê? Porque, segundo a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 9, 22, diz lá que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão para os nossos pecados. E Jesus Cristo é a única pessoa que nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós, morrendo em nosso lugar ali na cruz do Calvário, derramando seu sangue inocente de um homem que nunca pecou no lugar de nós pecadores. É ele que tem esse poder, conforme diz lá 1 João 1,7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É ele que tem esse poder de remir os nossos pecados. Por isso, então, nós temos que reconhecer temos que reconhecer a nossa quebra de relacionamento com Deus e precisamos buscar essa reconciliação para podermos estar, então, desfrutando da paz que vem de Jesus. Conforme ele diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é exatamente essa, é nos justificar diante de Deus pela remissão dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. E assim, então, nós temos a paz que vai trazer a alegria de podermos saber que já somos filhos de Deus, conforme diz lá João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, todos aqueles que vão entrando pela porta estreita, quer dizer, aqueles que vão crendo em Jesus, que vão colocando a sua fé única e exclusivamente na pessoa de Jesus, então entra pela porta estreita. E entrando pela porta estreita, os nossos pecados serão removidos, porque Jesus, ele derramou o seu sangue por nós. Ele morreu ali na cruz em nosso lugar. A morte de Jesus ali na cruz foi uma morte vicária, substitutiva, para todos aqueles que creem. Veja que o critério estabelecido por Deus é crer em Jesus, né? Porque Deus amou o mundo, Deus amou os homens, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, o critério estabelecido por Deus é realmente crer na grande obra que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. A obra que Jesus fez ali no Calvário foi sofrer a punição dos nossos pecados. A punição que nós merecíamos, ele sofreu por nós ali na cruz do Calvário. Então, aquela obra é que nos dá a vida eterna. Por isso que Jesus diz lá, entrai pela porta estreita. A porta estreita é porque só a obra que Jesus fez por nós que tem valor diante de Deus Pai no céu. Porque Jesus estava cumprindo a legislação divina. A legislação divina diz, sem derramamento de sangue não há remissão, não há purificação de pecado. Então, quando Jesus ele praticou esse ato de amor em nosso lugar, morrendo ali, ele cumpriu uma lei divina que agradou o Pai. E por isso que todo aquele que crê em Jesus recebe a purificação dos pecados, porque a obra de Jesus, ela realmente tem poder para nos purificar os nossos pecados, e Deus, o Pai, deu a prova de que a obra de Jesus foi
verídica, verdadeira, quando Jesus ressuscita. Jesus ressuscitou porque ele nunca pecou, mas morreu no lugar de nós pecadores, num ato de amor perfeito, num ato de amor que agradou o Pai. Então agora é por isso que Jesus está nos orientando aqui: entrai pela porta estreita. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com elas, porque muitas pessoas querem viver não atendendo ao critério estabelecido por Deus, crendo nele. Muitas pessoas estão colocando a sua fé longe de Jesus, e isto não traz a paz que a pessoa precisa. Isso não traz a convicção de vida eterna, isso não traz a certeza de salvação, isso não traz a bênção da pessoa já conhecer a Deus hoje. Deus está presente aqui na terra e o prazer dele é realmente nos dar a reconciliação, nos dar a bênção da salvação. Então, prezado ouvinte, essa é uma solução que vem de Jesus, e essa solução tem que ser alcançada desde já, dentro desta vida aqui, porque Jesus, o Filho de Deus, abriu mão da sua glória lá no céu e veio aqui, entrar aqui nesse reino, que esse reino do mundo jaz no maligno. Ele veio aqui enfrentar o nosso grande opressor, né? Por isso Jesus diz lá: conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Do grande opressor, que é o diabo, Satanás, que nos oprime para vivermos uma vida pecaminosa, uma vida que ofende a Deus. Mas quando Jesus então entra na nossa vida pela fé que nós temos na obra dele, então ele nos dá essa alegria da salvação, e então nós entramos pela porta estreita, porque a porta larga é muitas pessoas querendo entrar para o reino de Deus de acordo com seus próprios pensamentos, querendo que o reino de Deus seja uma coisa que seja dominada por elas. Mas isso é uma loucura, porque o reino de Deus tem um rei, e ele é que comanda, que manda. Se nós, aqui na terra, né, ninguém entra na nossa casa sem obedecer aos critérios nossos, imagina nós queremos entrar no reino de Deus pelos nossos próprios critérios. Então, que você, prezado amigo, amiga, esteja sempre refletindo nesse assunto, recebendo Jesus aí como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai ter essa experiência maravilhosa que Jesus diz que é o novo nascimento. Você nasce de novo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, diz lá: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer, aquele tempo que você andava em dúvida, aquele tempo que você andava com medo, aquele tempo que você estava deprimido, aflito, essas coisas já passaram, tudo se fez velho, agora é uma nova vida em Cristo. Essa nova vida é uma vida onde nós nos reconciliamos com ele, e reconciliados com Deus agora nós vamos desenvolver um relacionamento com ele maravilhoso. Essa nova vida em Cristo não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica, porque nós vamos nos relacionar com o Deus onisciente, aquele que sabe todas as coisas, tem muita coisa para nos ensinar. E espero que você esteja sempre despertado a procurar aprender mais com Deus. Esse é o nosso objetivo aqui, para que você já tenha essa experiência maravilhosa de conhecê-lo hoje mesmo. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa e venha sempre conversar conosco, dialogar aqui conosco sobre esse assunto maravilhoso. Espero que você também deixe aí a sua curtida, seu comentário, e também compartilhe esse nosso vídeo com outras pessoas que precisam alcançar também a paz com Deus. Então, você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você também divulgue o nosso programa e deixe aí a sua colaboração. E lembrando que nós temos que trabalhar para que o número de salvos aumente aqui no país. Sabemos que quanto mais salvos no país, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos. E quando Deus, então,
tem muitos filhos naquele local, ele leva o coração do rei para onde ele quiser para poder cuidar bem dos seus filhos, conforme diz lá em Provérbios 21:1. Deus abençoe você, espero encontrá-lo no próximo programa. Até lá!